Bom, então continuando aqui com a análise da classe ImportaController. Bom, inicialmente nós temos aqui a definição de alguns atributos, ok? No construtor nós instanciamos alguns desses atributos, tá? Definimos aqui um JSON Builder, tá? Definimos o formato da data, que é o mesmo formato que nós definimos lá no frente de caixa. Isso aqui é importante, você definir o mesmo formato para que não ocorra nenhum erro no momento da deserialização do objeto. Ok? Então criamos esse objeto JSON, ok? Definimos aqui a data da integração, a hora da integração e instanciamos a classe de acesso ao banco de dados, ok? Temos aqui o método abre-conexão, que vai abrir uma conexão com o banco de dados, e o método fecha-conexão, que vai fechar a conexão com o banco de dados, ok? Logo aqui nós temos o método importa dados PDV, tá? Que é chamado aqui que é chamado ali pela tela carga PDV. Ele recebe aqui como parâmetro um arquivo, ok? Então nós criamos aqui um file header, tá? Nós vamos ler as informações desse arquivo, criamos aí um buffer, tá? Um buffer para poder ler o conteúdo desse arquivo, ok? Vamos definir aqui o identificador, no caso, inicialmente o identificador desse arquivo será o nome do arquivo, tá? O nome do caixa nós vamos definir como... Nós vamos fazer aqui um split do identificador e pegar o item 1 desse cara aqui, ok? Então aqui, ó, se nós viermos nessa pasta de integração, nós temos aqui, por exemplo, venda caixa 001 e a data. Se integra 60M, caixa 001 e a data. R6, caixa 001 e a data. Tá? Então o que vai ser feito aqui nesse procedimento? Eu vou fazer um split, eu vou separar esse nome do arquivo conforme aqui os underlines, tá? Então vou separar por underline. Então o primeiro objeto vai ser o venda, o segundo objeto caixa 001, o terceiro objeto a data, ok? Então o nome do caixa vai ser o segundo objeto, que no caso aqui um array ele sempre começa com 0, tá? Então eu defino aqui o nome do caixa, inicio um contador, ok? Busco a linha do arquivo, tá? Eu vou chamar esse objeto aqui de JSON String, que vai receber a linha desse arquivo que está sendo lido, que no caso aí vai ser um objeto no formato JSON, tá? Eu abro a conexão com o banco de dados e vou aqui fazer um laço, tá? Enquanto essa string, JSON String, for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Vou incrementar aqui esse contador, tá? Vou definir aqui um objeto integração PDVVO, tá? Esse objeto integração PDVVO, ele representa uma tabela lá no banco de dados, ok? E vou fazer aqui uma consulta no banco de dados. Eu vou fazer aqui a seguinte consulta. Eu vou consultar na tabela integração PDVVO o atributo identifica, tá? E vai ser definido esse atributo identifica como o identificador mais underline mais o contador. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, o identificador da seguinte forma: venda caixa 001 2014 1016.txt underline 1. Ok? Então eu vou consultar, eu vou verificar no banco de dados se esse identificador aqui, no caso, eu vou abrir aqui esse arquivo, vai ser o nome do arquivo mais o número da linha, ok? Então eu vou verificar se esse registro aqui, ele já foi processado, ok? Se esse registro já foi processado, não vai realizar nenhum procedimento. Caso não, eu realizo o procedimento de importação, ok? Então eu faço essa verificação aqui, se for igual a nulo, eu vou realizar os procedimentos de importação. Então eu verifico aqui, o identificador começa com o nome venda, então eu vou importar uma venda, tá? Então vai ser chamado esse método aqui importa venda, que vai receber aqui a JSON String, que no caso é a linha que está sendo processada no momento, como parâmetro. Eu crio o objeto ECF venda cabeçalho VO, tá? E esse objeto ele vai ser instanciado aqui através do método fromJSON, desse objeto JSON aqui. Ok? Eu passo como parâmetro o JSON String, que é o objeto JSON, e a classe
do objeto que será serializado, ok? Então aqui vai ser retornado um objeto venda cabeçalho e eu vou definir aqui alguns itens, alguns atributos desse objeto. Então eu vou definir aqui o ID gerado caixa, vou passar o ID dele para nulo, vou definir o nome do caixa, a data de sincronização e a hora de sincronização, ok? Por que eu estou definindo esse ID aqui do venda cabeçalho como nulo? Bom, aqui nesse arquivo nós temos o atributo ID do venda cabeçalho, tá? Por exemplo, aqui é o ID 389, tá? Só que esse atributo ID 389 é referente ao ID do VO que foi gerado aqui no caixa, tá? Só que na retaguarda, essa tabela SF venda cabeçalho, ela é um pouco diferente do que nós temos na tabela do PAF SF, tá? Então você deve analisar lá no DER da retaguarda a estrutura dessa tabela, ok? Nós temos aqui o atributo ID gerado caixa. Então por isso que nós estamos definindo aqui inicialmente como o ID gerado caixa para o ID desse objeto venda cabeçalho, tá? Então esse ID aqui é o ID que foi gerado lá no caixa. E nós vamos salvar na retaguarda esse ID aqui nesse atributo, que é o ID gerado caixa. E logo depois nós vamos passar esse atributo ID para nulo, tá? Para que o banco de dados ele crie o ID automaticamente aqui desse objeto, tá? Esse objeto SF venda cabeçalho da retaguarda. Então na retaguarda esse objeto SF venda cabeçalho vai ter um ID diferente do ID gerado caixa, ok? Nós vamos realizar alguns testes posteriormente, onde nós iremos visualizar essas informações no banco de dados, ok? Logo depois de definir essas informações aqui da venda cabeçalho, eu vou salvar os dados dessa venda cabeçalho no banco de dados, ok? Vou chamar aqui o método, aliás, eu vou instanciar aqui a classe Stock Controller, no caso, controle de Stock Controller, ok? Vou instanciar essa classe e vou fazer um laço nessa lista de SF venda detalhe. Ok? E para cada item que foi vendido, né, para cada venda detalhe, eu vou fazer os mesmos procedimentos da venda cabeçalho, tá? Defino o ID gerado caixa, o ID do SF produto, o ID da SF venda cabeçalho, o nome do caixa, a data de sincronização e a hora de sincronização. Logo depois eu salvo os dados dessa venda detalhe, ok? Verifico esse atributo movimenta estoque desse venda detalhe. Se for igual a S, significa que esse produto ele vai movimentar o estoque. Então eu vou chamar aqui o método atualiza estoque, ok? Esse é um método bem simples, onde inicialmente eu vou aqui abrir uma conexão e vou executar aqui um SQL atualizando a quantidade de estoque do produto que foi passado aqui o ID dele como parâmetro, ok? Executo esse procedimento e aqui no caso continuo no laço para fazer esse mesmo procedimento para todos os itens dessa venda, ok? Feito isso, após salvar todos os itens da venda, vou salvar as informações de total tipo pagamento VO. Então, realizado aqui os mesmos procedimentos, salva as informações do total tipo pagamento no banco de dados, ok? Então faz aqui um laço com todos os totais tipo pagamentos informados nesta venda, ok? Bom, realizado aqui então a importação da venda, é verificado aqui se ocorreu alguma exceção, tá? Caso tenha ocorrido alguma exceção, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rollback nessa transação e iniciar a transação novamente, tá? Eu verifico aqui se a causa dessa exceção é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, eu faço outras verificações aqui e chamo o método grava-log de importação, tá? Esse método grava-log de importação vai instanciar aqui a classe log importação controller e chamar o método grava-log importação. Ele recebe aqui como parâmetro o registro, tá? Que no caso é o JSON string. Opa, vamos voltar aqui. Que no caso é o JSON string, que foi é o registro, né? A linha que foi lida do arquivo, ok?
Temos aqui o erro, também passado como parâmetro, a data e a hora de integração. Ok? Então eu crio aqui um objeto log importação VO, defino os dados desse objeto e salvo esses dados do log de importação no banco de dados, ok? Então aqui vocês podem perceber que esse log de importação ele só está sendo gravado caso ocorra algum erro aqui no momento da integração com a retaguarda, ok? Se não ocorrer nenhum erro, o que vai ser feito? Aliás, ocorrendo ou não algum erro, vai ser gravado aqui então a integração do PDV, ok? Que vai ser passado aqui como parâmetro o identificador mais underline mais contador, tá? E esse método aqui vai fazer o seguinte: ele vai criar um objeto integração PDV, tá? Vai definir os atributos desse objeto e salvar os dados no banco de dados, ok? Então dessa forma ele vai salvar a informação de que esse registro, né, que foi definido aqui por esse identificador, ele já foi processado, ok? Logo depois ele vai ler a próxima linha do arquivo, tá? E vai fazer esse laço até finalizar os itens, né, os registros desse arquivo. Finalizou os registros desse arquivo, ele vai fechar a conexão, ok? Fechando a conexão, ele volta lá para o carga PDV, né, para o método que o chamou. Okay? Os outros procedimentos que nós temos aqui, os outros métodos, eles são idênticos a esse importa-venda, está realizando apenas como diferença os objetos que serão persistidos no banco. Então temos aqui o importa nota fiscal, vai gravar os dados de nota fiscal cabeçalho. Também vai gravar os dados os detalhes dessa nota fiscal. Temos aqui o método importa movimento, que vai gravar os dados do movimento, tá? Vai salvar os dados desse movimento, vai gravar também os dados do suprimento, vai gravar também os dados da sangria e também os dados de fechamento, tá? Então aqui, ó, aqui por enquanto nós não temos nenhum arquivo de movimento, então no arquivo de movimento nós temos todas essas informações, tá? Além do movimento nós temos suprimento, sangria e fechamento, tá? Temos aqui o importa R02, onde nós temos as informações do R02 e também as informações de R03, ok? Temos o importa R06, vamos definir os dados de R06 e logo depois nós temos aqui, ó, o importa Sintegra 60M, tá? Onde nós temos aqui as informações do Sintegra 60M e também do Sintegra 60A, tá? Esse aqui no caso nós temos aqui um arquivo com um registro desse do Sintegra 60M, ok? Esses outros métodos aqui nós já visualizamos os seus procedimentos, ok? Bom, então esse é o procedimento que está sendo realizado aqui no projeto do integrador.